presidente Trump tem que salvar o Brasil, o presidente Trump tem que sancionar todo mundo, os Estados Unidos têm que fazer XYZ. O advogado Martin DeLuca, que representa a Trump Media e Rumble, se manifestou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, chamando até a ação de um insulto ao presidente norte-americano Donald Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio, depois do governo retirar as tarifas de 40%. São as questões tarifárias de sanções que se misturam também com as decisões judiciais. Por isso eu quero receber aqui o próprio advogado Martin DeLuca para conversar conosco. Martin, qual que é a sua avaliação então e no teu ponto de vista, a consequência que isso traz para a variação política nos Estados Unidos destas, que são as principais autoridades e que tinham ou têm também o ex-presidente Jair Bolsonaro como um aliado. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Acho que tem duas consequências. A primeira, como você ressaltou já, é que a ação do ministro Alexandre de Moraes acontece um dia depois de ter uma flexibilização dos Estados Unidos após os meses que o Lula e o Alckmin ficaram implorando para reverter algumas das tarifas, né? Então, o fato dele ter feito isso em 24 horas também caminha um recado político dentro do Brasil que eu faço o que eu quiser e não tem como me influenciar, né? Esse é o recado. É uma demonstração de poder. A segunda repercussão é que muitas pessoas estão falando, para mim em privado, o presidente Trump tem que salvar o Brasil, o presidente Trump tem que sancionar todo mundo, os Estados Unidos têm que fazer XYZ. E tem uma realidade que não é falada muito, mas que precisa ser ressaltada. E a realidade é que os Estados Unidos não podem salvar o Brasil se os brasileiros mesmos não estão salvando o Brasil, né? Eu acho que o que temos visto nos últimos meses é uma indignação extrema nas redes sociais, mas poucas pessoas se manifestando na rua, poucas pessoas se manifestando no Congresso de uma forma que rebate, por exemplo, o 2% ao Alcolumbre, né? Eu que chamo ele de Alcolumbre 2%, que está segurando mais de 20, acho que 22 pedidos de impeachment. Então, assim, quando você tem uma captura das instituições e as instituições deixam de funcionar do jeito que é esperado, são os brasileiros mesmos que têm que liderar. E os Estados Unidos podem apoiar, mas quem tem que liderar é o público brasileiro, os eleitores brasileiros, né? E Estados Unidos pode acompanhar, mas Estados Unidos e o presidente Trump não podem resolver o problema dos brasileiros desde fora. Os brasileiros mesmos que têm que resolver o problema. Ora, Martin, você entende que pode haver algum tipo de decisão ou alteração em decisão do presidente norte-americano ou uma dificuldade maior de articulação com Marco Rubio a partir do desdobramento que a justiça brasileira traz para o caso de Jair Bolsonaro? Com certeza, é absolutamente possível, mas também acho que tem uma parte das pessoas que tomam essas decisões que está muito de olho para ver o que os brasileiros farão por si mesmos, né? Porque isso aqui não é sobre Jair Bolsonaro. E também eu vejo que tem muitas pessoas da direita descartando Bolsonaro, né? Isso aconteceu, estamos acostumados a ver isso, aconteceu nos Estados Unidos, no ano 2022, depois que, 2021, 2022, depois que o presidente Trump saiu da Casa Branca, não tinha ninguém em Mar-a-Lago. Era um lugar bem solitário, certo? Todo mundo tinha descartado o presidente Trump. Quando começaram a fazer os indictments, né, os inquéritos, e que teve muitos, os julgamentos do presidente Trump, várias figuras da direita se afastaram rapidamente e falaram que elas eram as pessoas indicadas para acabar com a polarização, etc., né? Mas a verdade é que os eleitores conservadores nos Estados Unidos rejeitaram isso e acabaram
retornando o presidente Trump à Casa Branca com umas maiores quantidades de votos da história recente dos Estados Unidos. Então, aqui, eu acho que é um erro descartar por duas razões. Primeiro, porque é a pessoa que a maioria do público, com certeza, se sente identificada. E a segunda razão-chave é porque hoje é Bolsonaro e amanhã será o próximo líder da direita que não gostam o que está falando, o que desconcorda, o que foi contra o sistema de uma forma não aceitável. Então, ninguém está seguro quando já não está se cumprindo a lei. Senador, obrigada pela gentileza de estar com a gente. A gente compreende que num sábado como esse, o senhor ter ido, inclusive, presencialmente até uma dos nossos endereços na CNN, então agradeço aqui a gentileza do senhor. Posso começar perguntando, por favor, sobre a saúde do ex-presidente da República? E aí, secundariamente, a gente vem com as questões de todo o processo prisão. O senhor tem informação sobre a saúde de Jair Messias Bolsonaro? Bem-vindo, senador. Bom, o presidente, ele tem... bom dia a todos. O presidente tem mais de 70 anos de idade, é um senhor, né, que sofreu uma tentativa de assassinato. Em função dessa tentativa de assassinato, ele fez 6 outras cirurgias. É evidente que ele tem comorbidades e consequências desse ato grave que foi perpetrado contra ele. E isso é associado a essa pressão que ele sofre, né, dessa perseguição, dessa injustiça de um processo que nós consideramos que é completamente irregular. Ele é um presidente da República que, pela primeira vez desde a redemocratização, é julgado, né, diretamente no Supremo Tribunal Federal, com uma nova interpretação da questão do foro, que só aconteceu em março de 2025, e o inquérito contra ele começa em 2023, de forma irregular. Né? Então, nós, evidentemente, que tivemos a oportunidade de estarmos com o presidente, eu estive com ele há 15 dias atrás, né? Ele estava muito seguro, muito sereno em relação ao processo em si, muito indignado, né, claro, mas com problema de saúde, né, soluçando, com crise de vômito, né, o que é natural em função do quadro que eu já apresentei anteriormente e a pressão que ele sofre diariamente. Senador, nós estamos vendo ali, inclusive, instantes atrás apareceu a imagem da médica, a informação que chegou para a gente é que é a médica do presidente da República, portanto que teria havido essa análise, e a gente imagina que é um dos caminhos, inclusive, da defesa, porque é um ser humano, e como o senhor disse, com mais de 70 anos, um senhor que tem ali as vulnerabilidades de saúde, passou por algo gravíssimo, que foi, né, ter levado uma facada durante uma campanha eleitoral e ainda carrega alguns efeitos disso tudo. De que maneira o senhor esteve na casa de Jair Bolsonaro algumas vezes, porque o senhor é muito próximo a ele, inclusive. Esse acompanhamento é constante da saúde, e a médica que nós estávamos vendo ali em tela, imaginamos que seja, inclusive, uma médica que já o acompanha com alguma frequência. Olha, ele tem um médico que o operou, que vem regularmente a Brasília, e tem médicos aqui em Brasília que o acompanham. Mas olha, o importante é que quando a gente chega na casa do presidente, você tem a polícia do lado de fora do condomínio, a polícia dentro do condomínio, em frente à sua casa, a polícia por trás da sua residência, uma polícia filmando quem entra e quem sai da sua residência. Então, é praticamente um crime impossível, né, que o ministro imputa ao presidente Bolsonaro. Ele não teria nenhuma possibilidade de fuga, né? Eu me lembro, Jussara, eu estava vindo para cá, para a CNN, e eu sou uma pessoa que gosto muito de me debruçar sobre livros, né, da fábula do leão e da ovelha. Né? O leão, ele começa a indagar a ovelha a respeito do fato de que ela estava bebendo água no rio. E diz, olha, a senhora está bebendo água aqui e a senhora está atrapalhando a minha atividade. Né? E ela disse, olha, mas eu estou ajusante, né? não vou toldar o rio, não vou me alongar, mas o fato é que no final o leão utiliza qualquer argumento, né, para devorar a ovelha. Né? Então, quem tem o poder e decide punir, não importa o motivo. Né? É muito grave o que está acontecendo no Brasil. O presidente, ele está preso há mais de 100 dias e censurado no inquérito. É bom lembrar a quem nos assiste que ele sequer foi denunciado.
Foi aquele inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Então, ato contínuo, o juiz, no caso, que é o juiz de tudo no Brasil, que é o senhor Alexandre de Moraes, deveria, após a denúncia do Ministério Público, ter relaxado as cautelares que impôs ao presidente. Não fez. E agora impõe uma prisão preventiva a alguém que tem 70 anos, que tem comorbidades, que está vigiado 24 horas pela polícia, alegando que havia um risco de fuga, porque foi convocado, foi anunciado que haveria uma vigília de oração em frente ao condomínio que ele mora. Senador, portanto, nós temos o ministro Alexandre de Moraes, ao qual o senhor se referia instantes atrás, antes da gente trazer o Breaking News, negando, portanto, a prisão domiciliar e a autorização de visitas, por enquanto, ao ex-presidente da República. Olha, é imputado ao presidente um crime impossível. É evidente, todo mundo sabe disso, não preciso forçar aqui nenhuma a interpretação de que o presidente não tinha nenhuma condição de fuga. Né? Alguém que estava monitorado e cercado pela polícia e com tornozeleira, porque houve uma tentativa de retirar a tornozeleira. Mesmo que isso tivesse acontecido no ato de desespero do presidente ou de insatisfação ou coisa que o valha, imediatamente isso é identificado pela estrutura que o cerca e isso é corrigido, né, se é uma falha ou coisa parecida. Então é um crime impossível que é imputado ao presidente. O fato do ministro estar negando aí a prisão domiciliar, eu espero que tenha sido no âmbito dessa prisão preventiva. Né? Vamos aguardar o que vai acontecer após o trânsito julgado da decisão em relação ao processo do pretenso golpe de Estado. Né? Eu hoje, ao acordar pela manhã, tivemos essa notícia, né? Tive o cuidado de, pelo menos, tentar ler os fundamentos que levaram a essa prisão agora. E, olha, sinceramente, eu só vejo uma motivação política e eu espero que no Estado de Direito que ainda vivemos, seja possível, né, nós pelo menos dizermos que estamos irresignados, insatisfeitos com uma decisão que consideramos arbitrária. Né? Na terça-feira da próxima semana venceriam os embargos de declaração e a partir daí é possível embargos de infringência. Já há uma jurisprudência nesse mesmo tribunal, né, em relação ao Collor, que isso não impediria a decretação da prisão, mas a partir daí sim é que se define o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado é um princípio constitucional que claramente foi ultrapassado com um subterfúgio, né? Dentro de um inquérito que o presidente volta a dizer sequer foi denunciado. O presidente há mais de 100 dias está emudecido, ele está censurado, está impedido de conversar com as pessoas, de se dirigir ao público brasileiro e preso numa prisão domiciliar na sua residência, cercado pela polícia, sobre o argumento de que ele poderia, de alguma forma, desestabilizar a ordem pública. Me parece aquela célebre articulação ou tese doutrinária do direito penal do inimigo. Então, se você é o inimigo do Estado, você não tem direito nenhum. Né? Os direitos garantidos pela Constituição não servem para você. Né? Do devido processo legal, né, da imparcialidade do judiciário, da neutralidade da justiça, né, enfim, todas as ações, o arcabouço jurídico que servem à sociedade brasileira, para alguém que é considerado inimigo do Estado, isso passa ao largo. Então, a forma como o presidente está sendo retirado da vida pública de uma forma arbitrária só fortalece em nós, né, esse sentimento de injustiça, né? E é evidente que durante a próxima semana e como fizemos nos últimos meses, nós vamos reforçar a nossa luta pela votação, né, no Congresso Nacional da anistia, né? Vamos trabalhar para que tenhamos no próximo ano uma condição diferente dentro do Congresso Nacional, né? E a população que está assistindo tudo isso certamente vai fazer os seus juízos de valor. A lei, é evidente, tem que servir a todos, mas com imparcialidade.
A lei ela não pode distinguir, não pode selecionar, não pode, de uma forma arbitrária, definir uma gradação diferente, porque há um espectro político diferente. E claramente há um componente político muito forte na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Senador Rogério Marinho, conversando conosco ao vivo aqui na CNN Brasil. É um dia de breaking news, um dia muito importante. A prisão preventiva do ex-presidente da República e agora a negativa por parte de Alexandre de Moraes da possibilidade de ir novamente para casa. Senador, agradeço demais a gentileza do senhor num dia tão efervescente e delicado para a base que o senhor representa. Então, agradeço aqui. Bom dia. Bom dia, obrigado, e vamos continuar lutando pela justiça no Brasil, para todo mundo, independente do espectro político de quem quer que seja. Vamos trabalhar para Bolsonaro ficar livre, o sistema tem muito medo dele. Muito obrigada, muito obrigada.